Santos ex-Flamengo é mais um alvo do Corinthians para o gol. Lista tem 4 nomes. Jogador deixou o futebol carioca recentemente após grandes conquistas. Corinthians tem interesse no goleiro Santos, ex-Flamengo. O Corinthians está interessado no futebol do veterano goleiro Santos, de 34 anos de idade, ex-Flamengo e atualmente na reserva do Fortaleza, visando a janela de julho do futebol brasileiro que vai se abrir. A informação é de Breno Bareta, repórter e apresentador. O interesse do clube paulista no futebol de Santos tem relação com a saída de Carlos Miguel, que irá jogar no futebol da Premier League, em uma jogada surpreendente. Santos viveu seu auge no Atlético PR, e teve uma passagem marcante com as cores do Flamengo, antes de perder espaço e ser negociado com o Fortaleza. No Rio, Santos foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Outros alvos. O Corinthians tem outros alvos no mercado da bola para reforçar o gol do time de Antônio Oliveira. No momento, Donelli ganhará uma chance como titular, mas sabe que o clube está à caça por um novo nome para a posição. Marcelo Groi é uma das possibilidades. O ídolo gremista dificilmente voltará para o Grêmio. De saída do futebol saudita, o Timão não teria nenhum custo em firmar um contrato até o final do ano. Adriel, do Grêmio, também é alvo e inclusive já houve uma procura por parte do clube paulista em busca de informações para a próxima janela. Atualmente, ele está emprestado ao Bahia. Haverá muito estudo por parte da diretoria do Corinthians pelo substituto de Carlos Miguel. O tempo é curto e, sobretudo, a questão financeira é um grande entrave. Por exemplo, Karius, ex-Liverpool, foi oferecido, mas é um goleiro muito caro. Empresa que cuida de Vini Júnior e Fabrício Bruno pode ser diferencial no Flamengo. Camisa 7 comemorou bastante o título da Champions League ao lado de um dos sócios do negócio. O técnico Tite deu aval para o Flamengo buscar informações e tentar a chegada de Marcos Antônio, emprestado pela Lazio ao Pau e fora dos planos da equipe italiana. Inicialmente a informação foi publicada com exclusividade pelos colegas do torcedores. O staff do jogador confirma a sondagem do clube da Gávea e tentará chegar a um acordo. Vale lembrar que Felipe Anderson, jogador que também estava no futebol italiano, chega ao Palmeiras de graça para o decorrer da atual temporada. O ex-Santos assinou com o Verdão no início do ano. Curiosidade sobre Marcos Antônio, alvo do Flamengo. A empresa Rock Nations, que cuida das carreiras de Vini Júnior e Fabrício Bruno, dentre outros jogadores, também agencia o meio-campista Marcos Antônio e pode fazer a diferença no negócio. A Rock Nation tem Jay-Z como um dos sócios e o artista comemorou muito o título da UEFA Champions League ao lado do garoto do Ninho, em Wembley, após vitória de 2-0 com um gol do ex-Fla. Marcos Antônio é cria das categorias de base do Atlético Paranaense e foi para o Estoril, de Portugal, antes de fazer 23 anos. Na Itália, o contrato atual é válido até junho de 2024. Na última temporada, o brasileiro nascido em Poções disputou 17 jogos, com 3 gols anotados. Ele está avaliado em 4 milhões de euros, 22 milhões de reais, pelas projeções do Transfermarkt. Flamengo está disposto a oferecer mais um ano de contrato para medalhão do elenco. Clube carioca busca definir futuro de jogadores com contratos próximos do fim. Nos últimos dias, o Flamengo estava se preparando para a possível saída do zagueiro Fabrício Bruno, que despertou interesse do West Ham, da Inglaterra. A proposta era financeiramente vantajosa para o clube, mas o jogador optou por recusar a oferta e deve permanecer no Flamengo. Atualmente, o Flamengo está focado em resolver a situação de vários jogadores cujos contratos estão próximos do fim. Um desses casos é o de Gabigol, que devido a polêmicas recentes envolvendo uma foto vazada em que ele aparece vestindo a camisa do Corinthians, não deve ter seu contrato renovado. Além de Gabigol, outro jogador que aguarda definição sobre seu futuro é Davi Luiz. Segundo informações do jornalista Felipe Fontoura, a diretoria do Flamengo está disposta a oferecer mais um ano de contrato ao experiente zagueiro, visando sua permanência no elenco. Internamente, Davi Luiz já comentou que não tem intenção de se aposentar nesta temporada e deseja continuar jogando. Esse desejo do jogador pode facilitar a renovação contratual. Outro fator que pode influenciar positivamente na renovação é o recente bom desempenho do zagueiro. Ex-PSG, Chelsea e Arsenal, Davi Luiz tem recuperado sua forma nos últimos jogos, o que aumenta a confiança da diretoria em mantê-lo na equipe. Aos 37 anos, Davi Luiz está no seu último ano de contrato com o rubro-negro e participou de 9 partidas nesta temporada e marcando um gol, justamente contra o rival Vasco da Gama. Apesar de sua experiência e contribuição, ele enfrenta uma forte concorrência na zaga do clube.
Além de Léo Pereira e Fabrício Bruno, que são titulares, o elenco também conta com Léo Ortiz, que chegou nesta temporada vindo do Red Bull Bragantino. Flamengo faz contato por jogador do campeonato italiano após pedido de Tite, confira. Clube carioca pode estar próximo de anunciar jogador brasileiro, que está atuando na Série A da Itália, para atender pedido de Tite. O técnico Tite continua a montagem do elenco do Flamengo conforme as suas preferências. Isso porque o ex-treinador da seleção brasileira não recebeu muitos reforços desde a sua chegada. Por outro lado, o elenco qualificado do clube carioca precisa de jogadores que acompanhem o padrão de qualidade do plantel, que conta com algumas das melhores peças do futebol sul-americano. Segundo o portal torcedores.com, o Flamengo realizou contato por Marco Antônio, meio-campista da Lazio. Na última temporada, o brasileiro esteve emprestado ao PAOK da Grécia. Marco Antônio foi revelado pelo Atlético, mas foi vendido ainda jovem para o Shakhtar Donetsk. Após 3 grandes temporadas no futebol ucraniano, a Lazio desembolsou cerca de 8 milhões de euros pelo atleta em 2022. No entanto, o meio-campista de 23 anos não conseguiu se firmar no futebol italiano, onde disputou apenas 22 partidas, marcando um gol e uma assistência. Na última temporada, Marco Antônio disputou apenas 17 jogos na Grécia, onde marcou 3 gols. Com isso, o PAOK não exerceu a opção de compra no passe do jogador. Ainda de acordo com a informação do torcedores.com, a Lazio tem interesse em negociar o atleta em definitivo, mas um novo empréstimo para o Flamengo não está descartado. O interesse carioca existe desde o começo da temporada. Flamengo abre negociações para fechar com o jogador do Real Madrid Ancelotti. Time carioca pode fechar muito em breve com um reforço vindo da Europa. Real Madrid e Flamengo podem fechar mais uma negociação muito em breve. Um dos principais clubes do futebol brasileiro, o rubro-negro, quer um jogador que pertence ao time espanhol. Ambos, inclusive, possuem uma boa relação. Afinal, foi no rubro-negro onde o atacante Vinícius Júnior, bicampeão da Champions League pelo gigante espanhol, iniciou sua grande trajetória. Campeão europeu mais uma vez, o time comandado por Carlo Ancelotti pode ceder um jogador para a equipe de Tite. As negociações, inclusive, já estariam acontecendo. Real Madrid e Flamengo podem fechar negócio. Isso porque, de acordo com o Jornal dos Esportes, o Flamengo já está em negociações para acertar o retorno de Reinier. A ideia é de que seja um empréstimo de 1 ano. Ex-jogador do próprio Flamengo, o brasileiro ainda não conseguiu se consolidar na Europa. Nesta última temporada, Reinier esteve emprestado ao Frosinone da Itália. Antes disso, o atleta também já havia sido cedido a clubes como Girona e Borussia Dortmund. No período, somando ambos os clubes, foram 57 partidas, mas com poucos minutos em campo. Agora retornará à Espanha, mas não deve ter espaço com Ancelotti. Desta forma, a tendência é de que o meia retorne ao Flamengo. No time principal do mais querido, foram 15 partidas, com 6 gols e 2 assistências.